Boa tarde, amigos. Estamos abrindo preliminar a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV, 48.1 digital, 21 da NET. Estamos abrindo o nosso preliminar num dia em que recebemos um convidado especial, Celso Rotti, que é uma das grandes figuras do nosso futebol do Rio Grande do Sul. Treinou 10 ou 11 vezes Grêmio Internacional, Celso? Não sei. Boa tarde a todos primeiro, né? Boa tarde, sabe, perdeu a todos. Boa tarde. Cara, eu realmente eu tô agora pensando, não sei quantas vezes. Eu acho que 6 mas... o Inter e 5 o Grêmio. Ou não, foi 5... mais o Grêmio. Então 6 o Grêmio. Foi mais o Grêmio. Eu acho que é isso, 5 ou 4 o Internacional e 6 ou 7 o Grêmio. O Grêmio treinou em 98, treinou 97 o Inter, 98 o Grêmio. 2000, e aí começou. E aí vai. 2000. 2000 depois do Leão e do Lopes. Depois o quê, cara? Eu não sei te dizer. Não sei. Acho que 99 e 2000 o Grêmio. 99 2000. 98 99, segundo 2000, semestre. 2000, segundo semestre. E aí vai. Eu não me lembro. Não, eu acho que 5 vezes o Grêmio e 4 o Internacional. Então, mas de qualquer forma, é o que mais vezes treinou. Não, acho que não. Claudião? Cláudio está na minha frente, acho. Claudião treinou na sequência, eu acho, mais o Internacional. Mas a quantidade de vezes... não sei te dizer, não sei. Realmente não sei. Bom, o Celso está com projetos, com certeza, né? E eu achei que você ia treinar o Atlético Mineiro. Pois olha, o Atlético, eu já treinei o Atlético 2 vezes, né? Uma vez o Ricardo Guimarães presidente e o Calil como presidente do conselho, outra vez o Calil como presidente do clube e o Ricardo como presidente do conselho. Hoje o Calil é prefeito de Belo Horizonte, né? Prefeito de Belo Horizonte. E o Sérgio Sete Câmeras é o presidente do Atlético. Mas tá sem técnico o Atlético ainda, né? Tá com um menino lá da categoria U auxiliar. E tá indo bem. Enquanto conseguir os resultados aí até o final do regional, provavelmente o rapaz continue. Mas não tem contato. E depois disso. Mas não tem contato? Contato a gente tem sempre com o Atlético, né? O Atlético e outros clubes aí, a gente tem sempre contato. Não que a gente faça contato, mas a gente permanece sempre em contato com as pessoas. É aquilo que as pessoas às vezes estranham com a dupla Grenal aqui, né? Eu tenho um contato direto e muitas vezes com o pessoal da dupla Grenal, da direção, eu quero dizer, né? E no Atlético Mineiro também é assim, como no Vasco também é assim, né? Agora com a saída do Eurico, menos, mas o presidente atual do Vasco trabalhou como médico quando eu era treinador do Vasco antes de vir para o Internacional em 2010. Então eu conheço muito bem o Alexandre, que é o atual presidente do Vasco. Então a gente... Além de outras pessoas aqui do Rio Grande do Sul que estão lá no Vasco agora, né? O Pelaipe, né? Então, a gente sempre mantém contato com essas pessoas e quando elas precisam e quando a gente tem que conversar alguma coisa referente ao clube ou ao futebol, a gente está sempre em contato e o Atlético não é diferente. Celso, hoje tem um jogo emblemático, né? Claro que a seleção da Alemanha não tem nada a ver com aquela do 7-1. Hoje joga só com 3 ou 4 titulares. E o Brasil já está bem mais forte, mais fortalecido, mais repetido, mais vezes treinado pelo Tite. Então, você acha que mudaram as coisas de lá para cá ou não? O futebol brasileiro em si não mudou, né? A estrutura continua a mesma. Eu sempre tenho colocado isso, eu não posso fugir, seria incoerente, fugir a uma situação muito clara, né? A organização e a estrutura do futebol brasileiro continua a mesma. Responsabilidade pelo que aconteceu na Copa do Mundo foi disso, da organização do futebol brasileiro e da estrutura do futebol brasileiro, diretamente relacionada aos dirigentes do futebol brasileiro. Mas eu penso ao contrário, né? E a opinião pública colocou a responsabilidade toda em cima do treinador, né? Claro, as escolhas não foram corretas depois do jogo, fica muito fácil falar isso, né? As escolhas do Felipe, que é meu amigo, teu amigo, nosso amigo, que é uma pessoa que eu considero muito, e eu não me canso de dizer isso, eu sou o que sou, se sou alguma coisa, eu devo muito ao Luiz Felipe Scolari. Então, mas eu te digo, olha, a estrutura não mudou. O que mudou? Foi o amadurecimento dos jogadores, que basicamente são todos os jogadores que estavam naquela Copa do Mundo, com algumas exceções, com algumas mudanças. O que mudou foi a metodologia e o comando técnico, que aí, felizmente para nós treinadores, o Tite está recuperando um terreno aí que nós
Perdemos e perdemos de uma forma drástica depois do 7-1, que vai ficar historicamente, né, reconhecido aí por muitos e muitos anos ou para sempre. Então, eu acho que o Tite está recuperando aí um terreno, por ser um treinador de carreira, tanto quanto o Felipe, mas por estar no Brasil, está tendo a oportunidade de nós não colocarmos pessoas que, em determinado momento, tiveram a ascensão e assumiram a responsabilidade de treinar o Brasil. Mas o Tite está aí, está fazendo um bom trabalho, está recuperando a nossa imagem e vamos torcer para que ele faça, com a sua organização e com a sua forma de ver o futebol, que é basicamente marcar e marcar muito bem, não sofrer e não sofrer gol, desde o tempo do Corinthians, tá? E, consequentemente, ter um ataque rápido, como tem mesmo sem Neymar, surpreender a Alemanha no contra-ataque, porque o futebol está sendo jogado no contra-ataque, se ganha o jogo no contra-ataque, e que a gente possa fazer um bom jogo hoje, quem sabe lá derrotar a Alemanha e consequentemente, se encaminhar bem para a Copa do Mundo. Celso, você falou que a estrutura do futebol brasileiro segue mais ou menos a mesma, comparando 14 com agora. Para não dizer a mesma coisa. Exatamente. Como é que você vê alguns discursos que alguns técnicos dão de não, o que acontece fora do meu vestiário não vai influenciar na minha equipe, quando em alguns momentos, como o 7-1, se vê que o que acontece fora também influencia no que... Não é verdade. Eu já vivenciei várias experiências como essa. 2008 foi a pior? Várias. Acho que sim. Né? Como essa, porque influencia diretamente, porque... O jogador de futebol, uma equipe de futebol, ela não fica alheia à sua comunidade, à sua sociedade, né? Não pode, não tem como. A gente sai do vestiário e encontra os conselheiros ou os torcedores do clube. A gente sai do clube, vai num restaurante e encontra os torcedores. Vai num posto de gasolina e encontra os torcedores. Vai num supermercado e encontra os torcedores. Vai para casa, na portaria do prédio ou do condomínio onde se vive, tem lá os torcedores. Então, como é que a gente vai ficar alheio a esse tipo de coisa? Não pode. Influencia diretamente o que se diz, e ainda mais hoje, que é um mundo tecnológico, um mundo da informação, da internet, das redes sociais. Hoje a informação ela chega no ato. Então não tem como ficar alheio, né? O que se está dizendo sobre o clube que se trabalha, ou sobre a empresa que se trabalha, no caso o clube, nós estamos falando de futebol, a gente sabe diretamente na hora. Então o jogador não tem como ficar ali, não, tá direto. A eleição está correndo lá, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso porque as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão comentando e vai fazer parte do seu presente e do seu futuro. 3 volantes hoje, o Tite. Mas que coisa, Sérgio! Tirou o Douglas Costa e colocou reforçou a marcação. O que tu achou? O que eu achei que eu andava bem na frente, né? Eu andava bem na frente e não era entendido. Mas não... O Internacional fez uma retranca e dominou o Grêmio, tu viu? O Internacional fez um jogo de exceção, né? O que eu acho, Rec, eu já disse isso para ti, assim, eu acho que fora de um programa... Desde 2006, quando eu fui assistir a Copa do Mundo na Alemanha, e a Alemanha estava numa crise terrível, pensando em contratar treinadores estrangeiros, porque o futebol alemão estava numa crise técnica fabulosa, 2006. E nós tínhamos, na seleção brasileira, 2 equipes titulares, em todas as posições. Nós tínhamos 2 jogadores que eram os melhores do mundo, treinados pelo Parreira. E eu dava entrevista naquela época dizendo assim, olha, o grande ponto do Parreira é motivar esses jogadores para ganhar a Copa do Mundo. E não ganhou. Classificou na primeira fase aos trancos e barrancos e caiu, se eu não me engano, nas 8ª ou nas 4ª. Eu não me lembro muito bem. Eu estava na Alemanha, já com a possibilidade de trabalho na Alemanha naquela época. Aí a Alemanha foi simplesmente a 4ª ou a 3ª colocada do Mundial e não mudou. Mudou o seu procedimento interno, mas não mudou a contratações de estrangeiros para treinarem na Alemanha. E o treinador da Alemanha era o Klinsmann, e o Löw era o auxiliar dele. Então, eu acho que desde 2006, eu voltei de 2006 dizendo, olha, o que eu vi na Alemanha foi uma das maiores retrancas. E 2010 se repetiu, e 2014, infelizmente, nós não fizemos uma retranca contra a Alemanha, e por isso levamos também 7-1, não só por isso, mas também por isso. Né? E o que a gente está vendo hoje... O colocou o homem da alegria nas pernas, né? O Bernardo? E o que nós estamos vendo hoje é isso, né? São 2, ou 3-5-2, o Abel, por
com toda a sua capacidade, a sua qualidade, para dar um exemplo, tirou de uma equipe que está lá buscando jogadores aqui, ali, acolá na segunda divisão, ou jogadores não tão conhecidos, ou na base do Fluminense, conseguiu formar um time competitivo, foi campeão carioca. No 3-5-2, que era uma coisa assim, já que já se viu botar 3-5-2, é um retranqueiro. Campeão da Copa Rio, né? Copa Rio. É um retranqueiro botar 3-5-2. Lembra do Grêmio de 2008? É retranqueiro botar o 3-5-2. Enquanto que, se fizermos uma análise tática, vamos ver que o 3-5-2 é muito mais ofensivo do que a linha de 4. Que se pratica no 4-1, 4-1, ou no 4-2-3-1. O 3-5-2 é muito mais ofensivo do que esses esquemas. Então, desde 2006 eu estou vendo isso. Né? O futebol mudou, é mais retranca ainda. E por isso que eu disse no início da entrevista que o futebol está sendo ganho, ou as partidas estão sendo ganhas, no contra-ataque, que se defende. Agora, o grande detalhe é a linha alta, a linha baixa, como coisa que mudou o futebol. Né? Pressão, meia pressão, marcado do meio para trás. Não, agora é a linha alta, a linha média e a linha baixa. Por que ficou isso? Por que essa nomenclatura mudou? Porque fica mais fácil de identificar. Eu não sou contra, não. Eu só estou dizendo que fica mais fácil para identificar pro telespectador, pro comentarista falar. Mas não se faz nada de linha alta, linha baixa no sentido horizontal, né? Se faz no sentido vertical. Então, olha só que erro grave que nós estamos cometendo, né? Então, essas coisas todas nós temos que ter muito cuidado. E se muda, se fala linha alta, linha baixa, e mudou-se o futebol. Não mudou. Não mudou. O Brasil hoje vai jogar com 3 volantes. Vai jogar se protegendo. Deveria ter feito isso na Copa de 2014? Deveria. Mas foi uma escolha do treinador. Ele estava lá dentro, estava trabalhando, fez a escolha e, infelizmente, deu errado. Ele fez a escolha e todo mundo paga. Então, tomara que hoje a escolha do Tite, naquilo que a gente vem falando, né, que ela tenha efeito. Eu acho que ele está corretíssimo. Tá jogando uma partida onde está fortificando o meio do campo, né? Está sem a estrela principal. A Alemanha também está sem alguns jogadores principais, está aí numa mescla, e aí a inteligência do alemão, a frieza do alemão. Por quê? Por que o alemão é frio? Porque ele faz um planejamento, ele sabe o que ele está fazendo na partida contra o Brasil. Ele está botando jogadores da seleção olímpica com jogadores mais experientes para ver o que vai acontecer, para dar mais experiência para esses jogadores mais novos. Né? E nós não. O que a gente ouve da opinião pública é o seguinte: é a revanche, é isso. É a obrigação, tem que devolver, aquela pressão toda, é como sempre, né? Tudo em cima da hora, sem planejamento e sem uma coisa assim básica. Saber o que aconteceu no passado, planejar o presente para alcançar o futuro. A gente não consegue fazer isso, é complicado, né? O que você acha do novo Renato Portaluppi? Muito bem, muito tranquilo, muito mais experiente, óbvio, está mais velho, né? Mas com uma assessoria muito legal. O pessoal que trabalha com ele e é um pessoal de qualidade, é o que parece, a gente de longe fazendo avaliação, né? E o mais importante, ele está ouvindo, né? É o que parece também, que ele ouve as pessoas que estão com ele. E, além disso, tem uma coisa básica hoje em dia. Os times são muito parecidos tecnicamente. Claro que o Grêmio evoluiu do tempo do Felipe, que fez a escolha desses meninos na categoria de base, do Luan, do Everton, os que estão aí, o Pedro Rocha, que foi vendido, e outros, né? Fez a escolha lá com o Luiz Felipe, e por ser o Luiz Felipe, os jogadores, esses meninos não renderam tanto. E aí, na troca do Felipe para o Roger, já começaram a demonstrar uma qualidade muito boa, a dizer, então, por que tinham sido escolhidos. E sedimentaram um trabalho com o Roger que foi melhorado com o Renato, né? É bom que se diga isso, e o Renato fazendo escolhas importantes também na categoria de base. O Arthur é a escolha do Renato. A volta do Ramiro foi o Renato que fez a escolha, né? Então, o Renato, ele melhorou muito em relação a ele mesmo, está conseguindo resultados espetaculares para o Grêmio. O Grêmio saiu de um ciclo de derrotas de 15 anos, 20 anos, e passou a ter um ciclo vencedor, né? E tomara que saiba o que estejam fazendo dentro de um planejamento, porque senão acontece como tantos outros, né?
Que a gente vê aí, ganha, não sabe por que ganha, depois perde, não sabe por que perde, e até se achar depois, demora aí uma década. Pegando o caso do Grêmio, você acha que o Grêmio é um exemplo de um princípio, pegando o futebol brasileiro, de planejamento? Porque existia uma linha de trabalho com o Roger, foram identificados alguns problemas, se buscou o Renato que corrigiu aqueles problemas e segue mais ou menos uma mesma estrutura de time. Seria isso um exemplo do que falta nos outros clubes, que é um tempo de trabalho pro técnico ou um planejamento sabendo o que o clube quer? Eu acho que o resultado é fundamental. O resultado faz com que isso aconteça. Tá? O resultado mantém a equipe. Tirar o resultado... Se tirar o resultado, tudo isso que tu está falando aí, infelizmente, por isso que eu falo em estrutura, porque se eu não falar disso, o que eu disse anteriormente está completamente fora do contexto. E não é assim. Eu acho que o que mais encaminha uma equipe é o resultado. Tá? Porque, vamos lá, eu comecei a trabalhar no Internacional em 97. Em 97 nós começamos a mudar algumas coisas no Internacional, o REC é testemunha disso. Tá? Mudamos muita coisa, informatizamos o Internacional, a diretoria, com Pedro Paulo Zacchia, com Medina, com Fernando Carvalho, Fernando Miranda, foi dar resultado lá em 2002. De 2002 até agora, 2, 3 anos atrás, estava tudo certo, tudo legal, tudo bonito, beleza, organizado, o maior número de sócios da América do Sul, um dos maiores do mundo, não conseguiu o resultado, o que aconteceu? Estou te perguntando. Muda tudo. Então, tá tudo tudo é o errado. resultado. Então, enquanto o Grêmio, que está numa geração boa, que manteve time, por que manteve time? Porque foi buscar na categoria de base e aí não tem gasto. Porque até então fazia um time por ano, e eu sou co-participante disso, porque todas as vezes que eu trabalhei 6, 7 vezes no Grêmio, a cada momento que eu estava no Grêmio, o time era completamente diferente, né? Então, se o Grêmio agora conseguiu, e de novo a gente diz, a categoria de base é o coração do clube, ninguém acredita, né? E ninguém faz isso. Quando faz e dá resultado, é isso que acontece. Vai uma década, talvez um pouco mais, uma década e meia, conseguindo resultados positivos. Então, o exemplo está aí. O São Paulo antigamente foi assim. E o São Paulo não só na categoria de base, mas pelas escolhas que fazia no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro também foi assim, juntamente com o Internacional. Foram os 3 times que ganharam mais nas últimas décadas. E agora o Cruzeiro que está mais equilibrado. O São Paulo, o Internacional está buscando o seu equilíbrio. O São Paulo está aí, troca e não consegue, está aí numa decisão do Paulista, numa semifinal. E o Cruzeiro que foi campeão da Copa do Brasil com o Mano, fazendo um trabalho que ninguém em Minas Gerais esperava. Foi surpresa o Cruzeiro ter ganho do Grêmio a Copa do Brasil. Porque o Grêmio naquele momento era mais time tecnicamente do que o Cruzeiro. Mas jogou na retranca de novo, Bem fechadinho. No contra-ataque, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Então, essas coisas são assim, dizer que o time está organizado, isso não. A manutenção de time dá resultado. Manutenção de time, manutenção de treinador com poucas mudanças faz com que o time ache o seu caminho. Óbvio, não é tão simples assim, mas as coisas funcionam assim, tem a história, o ciclo mostra isso. É só dar uma olhadinha para trás para que se planeje o presente e o futuro. Celso, você foi campeão da América com o D'Alessandro e não conseguiu ver o D'Alessandro te ajudar o suficiente para ganhar o título mundial. E até hoje se discute o D'Alessandro. Não só ele, né? Sim. A gente fala do D'Alessandro, mas é o craque do time, né? Não sei. O D'Alessandro era um deles. Eu tinha outros craques naquele time. Eu gosto muito do D'Alessandro. Acho ele fantástico. Continuo achando que ele tem condições ainda de ajudar muito o Internacional. Mas não podemos esquecer que nós tínhamos o Tinga, nós tínhamos o Sobis, nós tínhamos o Bolívar, nós tínhamos o Kleber, nós tínhamos o Juliano, nós tínhamos o Oscar. Então, é o D'Alessandro? Não, o que eu quero dizer... Sim, tu está sintetizando. Concordo contigo. Porque ele é remanescente. Mas não vamos esquecer dos outros, né? Sim, então são o peso... Índio, que foi... Simplesmente o Índio foi o cara que fez mais gols do que o Figueroa. Fez mais gols do que o Figueroa. Então, é difícil, né? É difícil. O Abodanzieri, o Pato, o Renan. Então, olha o Guinazu. Olha o time que a gente tinha na mão. Então, essa é a diferença.
Mas enfim, o Não, mas D'Alessandro... eu queria discutir o personagem. Porque o D'Alessandro, naquela época, no Campeonato Mundial, o Inter não foi bem, tá bem. Mas no mais foi, ganhou a Libertadores e tal. E agora, de novo, se discute o D'Alessandro. O D'Alessandro faz mais bem ou até pela idade mais mal pro time hoje? O D'Alessandro agora nós temos que guardar é exatamente isso, né? A questão, condição física dele, né? A idade dele, né? Eu acho que o D'Alessandro, na minha época, em 2010, fez muito bem para o Internacional, tanto quanto os jogadores que eu acabei de citar. Depois disso, continuou fazendo bem, porque ele foi o remanescente, né? Os outros todos foram saindo um tempo, no outro, saíram devagarinho e ele permaneceu. E eu acho que o D'Alessandro, ainda nesse momento de reconstrução do Internacional, ele é importante, sim, pela sua personalidade, pela sua experiência, pelo seu jeito de ser, se ele for bem interpretado, porque ele costuma, às vezes, fazer coisas além do seu limite. Por que uma pessoa que tem qualidade, tem capacidade não só na área do futebol, mas em qualquer área da vida, né, ela ultrapassa o limite? Porque ela tem do lado dela pessoas que não fazem aquilo que deveriam ser feito. Então aí tu começa a ultrapassar a tua área, né? Tu começa a dar opinião, começa a dizer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É a mesma coisa que falar do Celso Roth, não dá para contratar o Celso Roth, porque o Celso Roth vai num time e começa a ganhar e começa a mandar em tudo. Como eu ouço falar, o Celso Roth, do Luiz Felipe, do Vanderlei Luxemburgo, é porque a gente está cercado de gente que não faz o que tem que fazer. É porque a gente enxerga as coisas como tu, na tua profissão. Tu enxerga as coisas antes dos outros. Por quê? Pela experiência, pela maturidade que tu tens. Então tu avisa. Olha aqui, presta atenção. A impaciência, às vezes, faz com que a gente atropele, passe limites. Presta atenção, vai acontecer aquilo, porque eu sei. Não, mas não vai, tá controlado. Tá? Agora eu vou cometer aqui uma situação que aconteceu agora mesmo, quando nós chegamos aqui. O teu produtor chegou aqui a 4 segundos do programa. Ele estava produzindo. Né? Ele estava produzindo, mas se não chega aqui com os papéis, tu ia fazer o programa. Claro. E tu chegou e já estava me falando, putz, vai chegar em cima da hora. Então, é assim, a gente sabe das coisas, sabe como as coisas acontecem, a gente tem conhecimento. E por ter conhecimento e por ter qualidade, às vezes, e aí eu acho que o D'Alessandro às vezes é um pouco exagerado nas suas manifestações e no seu jeito de fazer as coisas, passa um pouquinho dos limites, mas não é por maldade, é porque ele quer o bem do clube, o bem do time, que as coisas andem como ele gostaria, ou na visão dele. E aí que vai chegar a minha pergunta. Com o D'Alessandro, o Inter não cairia? Eu acho que o D'Alessandro ajudaria muito o Internacional, não tenha dúvida disso, por tudo isso que eu acabei de falar. Porque naquele momento que eu cheguei no Internacional, o Internacional estava desequilibrado tecnicamente. Sim, desequilibrado tecnicamente. E essa palavra desequilibrado faz até eu rir. Sabia? Porque... por incrível que pareça... Dessa palavra. Pois é. E agora eu ouço todo mundo dizer, equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Tem que ter... Eu dou risada, né? Porque agora estamos usando a palavra equilíbrio. E é verdade. E é verdade. Mas normalmente, como diria Celso Roth, está faltando equilíbrio. Não, eu acho que o D'Alessandro ajudaria muito, sim, porque naquele momento específico, né, daquele ano, que a gente chegou e não conseguiu reverter aquela situação, o Internacional, além de estar numa crise técnica, estava numa crise de relacionamento no vestiário. Liderança. Então, obviamente também. Né? Mas não era só liderança, né? De relacionamento mesmo. Né? De relacionamento, de situações que acontecem no vestiário e que a gente não tem, em pouco tempo, como resolver. No caso do D'Alessandro, pegando a situação atual do Inter, que tem um técnico novato, o Odair está com o primeiro trabalho e já em um clube do tamanho do Inter, você acha que ele está conseguindo lidar bem com um jogador tão expressivo e tão espontâneo, que em alguns momentos até ultrapassa algumas linhas, como você disse? Ou ele precisa, daqui a pouco, dar uma chegada no D'Alessandro, tem algumas coisas que eu que tenho que falar, outras é você? Essa é uma situação muito delicada, né? Porque em termos de ascensão, obviamente o D'Alessandro como jogador, e aí que eu falei anteriormente que às vezes passa do limite, e se não tiver controle pode chegar a esse ponto, né?
Então, o Odair trabalhou comigo. Olha bem como as coisas são, como eu sou também precoce no tal de futebol, né? O Odair foi meu jogador. Meu jogador, não meu jogador. Quando fala meu jogador é uma expressão, né? Foi jogador do Internacional que eu trouxe da base para o time principal. Não era titular, mas era um jogador. Era volante, tu adora volante, né? Então... Exatamente. Foi porque o Anderson saiu, eu trouxe o Odair meio parecido, né? Parecido. Alemãozinho e tal. Mas tinha mais técnica do que o Anderson. Mais técnica. O Odair chegou a jogar comigo várias partidas, né? Então, e agora, nessa passagem pelo Internacional, o Odair foi um dos meus auxiliares no Inter, né? Então, ele está começando uma carreira. E começar uma carreira depende muito do que o clube quer. Começar uma carreira significa ter cuidados. Ter cuidado significa negociar. Tá? Eu parei para todo mundo parar e pensar. Então, negociar também pode chegar a esse ponto. Não sei se está chegando a esse ponto. A gente nós estamos aqui falando hipoteticamente, né? Agora, que o Odair tem condições de ser o treinador do Internacional, está trabalhando, está aí já há um tempo, está se preparando, quem sabe lá será aí um dos grandes treinadores na sequência do seu trabalho. Negociar, que você quer dizer, é o seguinte, é uma hora de repensar as coisas, se precisar a gente troca de filosofia de novo, mas vamos arriscar um pouquinho, é isso que tu chama de negociar? Negociar olha, presta atenção, hoje é um bom jogo, amanhã não será... Vamos ter calma, não pode ter uma sequência assim. Eu estou falando especificamente com o jogador. E nós estamos falando, e vocês estão querendo e estão me levando para esse tipo de situação, falando especificamente de D'Alessandro. Então, um jogador que tem a qualidade que ele tem, a idade que ele tem, a experiência que ele tem, é um jogador importante para que some na sequência do trabalho. Então, um treinador novo que está chegando, querendo se firmar, mostrar trabalho, tem a qualidade ou não, vai ter que conversar. Mas o Odair trabalhou com você também como auxiliar agora. Foi o que eu disse anteriormente, foi um dos meus auxiliares. Sim, mas e aí? Ele já mostrava conhecimento? Não, tem conhecimento sim, não tem dúvida. Conhecimento tem sim, tem conhecimento. O grande detalhe agora é tomar as decisões, né? Porque ter conhecimento é uma coisa. Ter conhecimento, saber, ter formação acadêmica é uma coisa. Ter jogado futebol é outra. Estar trabalhando e ter condições de desenvolver um trabalho numa comissão técnica sendo auxiliar é outra. E outra completamente diferente é tomar decisões. Tomar decisões tem que ter conhecimento de tudo isso para que possa se tomar decisões. E o Odair está aí, está tomando decisões. Negocia ou não, eu não disse que tenha negociado. Negocia ou não com jogadores ou com quem quer que seja, com direção. É um treinador que está se mantendo no cargo aí, está aí, não chegou à final do Gauchão, mas está conversando com as pessoas, não se coloca ainda em dúvida. Se colocaria se perdesse o Grenal em casa. Ah, sim, aí ia ficar insustentável. Mas, veja bem, eu li uma situação, olha, é interessante o Grenal, né? O Grenal sempre decide profissionalmente a carreira dos profissionais, né? Mas esse Grenal, não. Ele simplesmente, quem perdeu, ganhou, porque classificou, e quem ganhou, perdeu. É interessante isso, né? Muito bem, foi lá e ganhou, porque tem que pelo menos ganhar o Grenal. Tá bem, é um ponto de vista. E é isso aí. O que interessa é passar de fase. É claro, na prática sim. Mas pro Odair, se ele não ganha, ia ficar uma pressão insustentável pela sequência, né? Então, é isso aí. 3 derrotas. Celso, como é que você vê essa tendência já do futebol brasileiro de dar oportunidade para os auxiliares assumindo como os técnicos efetivos dos clubes? Eu acho que isso aí é uma situação... Contra ti, Celso. Não, acho que não. Não tem nada contra. Eu acho que é uma sequência normal, natural, de qualquer carreira, né? Eu não acho que seja nada contra mim, não. Eu sei. Eu acho que é completamente diferente. Eu acho que é uma sequência normal. Primeiro, o país vive... Nós nunca podemos julgar o futebol alheio ao que acontece socialmente, né? Porque aí não é a realidade. O país vive de novo, há 500 anos vive essa crise toda, né? Social, financeira... de confiança, de corrupção em todos os seus setores, né?
O futebol, ele não está alheio a isso, né? Então, quando se coloca um auxiliar, é porque os clubes continuam. Os clubes, desde sempre, desde que nós nos conhecemos, desde que nós falamos de futebol, vivem uma crise financeira. Por quê? Porque não tem dono. Que nem a área pública. Não tem dono, não tem que dar satisfação. Então, entra num gargalo desse tamanho aqui e sai como? Num gargalo desse tamanho, né? Então, é muito complicado. É um funil. Então, nós temos essa primeira situação, é a situação financeira, que faz com que esses treinadores, esses novatos tenham uma oportunidade. A segunda coisa que faz com que os treinadores tenham oportunidade, que não se fala, é a mudança na Lei Pelé. Porque desde a Lei Pelé, o jogador passou a ser protegido. O jogador é o único que não vai para a rua. O jogador não vai para a rua. O jogador em contrato tem que se pagar o contrato todo. Mesmo que demita, tem que pagar tudo. Tem que pagar tudo. Então, o jogador é o único que não sai. Não saindo, o jogador permanece no clube. Tá? Não saindo, o jogador, consequentemente, está com uma força muito maior que a do treinador. Porque tirar 2, 3, 4 jogadores quebra o clube mais ainda do que ele já está com dificuldades financeiras. Então, o treinador é o que sai. Então, é muito melhor botar um treinador jovem para que o treinador jovem converse com os jogadores e as coisas andem de acordo com o gosto da maioria. Quem é a maioria? Os boletos. Então, essa é a realidade, está assim, né? Então, esses treinadores estão recebendo a oportunidade que vinguem, tomara que saibam diferenciar isso, né? Porque é muito mais difícil botar um Celso Roth, botar um Luiz Felipe, botar um Vanderlei, botar um Oswaldo, que quer que a coisa funcione como? Na linha. É muito mais complicado, né? Vai ter um confronto, vai ter discussões. E se não conseguir aquilo que é o principal que eu disse para ti, que é o resultado, quem acaba saindo é o treinador, que é o que está acontecendo. Então essas coisas são muito... A parte financeira, essa parte da Lei Pelé, que os jogadores agora estão com o poder, porque tem contrato de 2, 3 anos e renovam um ano antes de terminar o último ano do seu contrato, né? Tem toda a parte da mídia e do rendimento em campo. Então, tudo isso Celso, leva com que essas coisas cheguem a esse ponto. Voltando ao Inter de 15 e 16, que não foi só 2016, o estouro começou em 2015, com aquela briga com a Gui. Antes até. E esses estouros que deram aí, que aconteceram e que foram parar até no Ministério Público. Você se surpreendeu com isso ou você já ouvia zum, zum, zum dentro do Internacional de que ia parar nesses termos aí? Eu acho que não é só o Internacional, de novo a estrutura, né? O Internacional acabou sendo conhecido. Estourou, né? E foi chegar nesse ponto. Outros tantos chegaram a esse ponto, mas não chegaram a esse ponto do que eu quero dizer. Chegaram a ter o zum, 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 mas não chegaram no Ministério Público, por exemplo. Ficaram na parte interna. Você já sabia de alguns desses acontecimentos? Não sabia de nada disso. Por exemplo, nem me interessa. Chamaram o Hernando para depor. O Hernando era o teu capitão. Um dos. Pois é. Um dos, né? E não sei o que o Hernando disse, né? Também tem isso. Pode chamar, mas a gente não sabe o que... Acho que vão te chamar lá, Celso. Se chamarem para eu falar, eu vou dizer exatamente o que eu estou dizendo aqui. Eu não sabia de nada. O meu trabalho, a minha função é a parte técnica. Óbvio que a parte técnica, de novo, eu não posso cair em contradição, eu não posso dizer que as coisas do futebol, a estrutura está assim, assado, e sem eu ter conhecimento. Então, a parte técnica, ela está junto com a parte administrativa, junto com todas as situações e decisões. Óbvio que a gente participa ativamente de todas essas situações. Agora, decisões tomadas, negócios feitos, eu profissionalmente, felizmente, sempre andei absolutamente à parte disso, né? Não me envolvo com jogador, não me envolvo com negócio, não me interesso com empresário, respeito todo mundo, mas empresário do seu lado, eu com o meu trabalho,
Não tenho nenhum envolvimento, nunca tive nenhum envolvimento com jogador ou com empresário de clube ou com qualquer outro negócio feito pela direção, coisa assim. O que a minha função sempre foi especificamente dizer serve, não serve. É bom, dúvida, não serve. Então, é isso, tecnicamente falando. Tecnicamente falando, essa é a função do treinador. Olha, eu sugiro esse. Vamos lá, colocar em número. Esse é o 10, esse é o 8, esse é 5. O que o clube tem condições de contratar? O de 5? Bom, se é isso, só vai arcar com a consequência de ser 5. Tá? Então, são essas as situações que a gente sempre colocou para que não se envolvesse numa situação administrativa que não tem nada a ver com o treinador. O Nico Lopes ainda vai dar resposta? Eu continuo falando que o Nico tem uma qualidade técnica boa, interessante, mas é uma qualidade técnica para o contra-ataque. Se envolve muito pouco coletivamente falando, mesmo que nesse Grenal ele tenha tentado. Ele está tentando, ele está imbuído de participar taticamente do jogo. E isso é bom. Isso é uma mudança muito importante para ele, Nico. Porque ele tem uma qualidade técnica, assim, não é só chutar em gol, que todos nós sabemos que ele bate, mas é uma qualidade técnica de participação, de controle de bola, de segurar a bola, de ter o drible, a vitória pessoal, de se aproximar e fazer uma progressão dentro do que exige um time do nível do Internacional, né? Então, eu acho que pela sequência aí, acho que o Nico pode ajudar, sim. E o Seijas, como é que você vê a situação desse jogador que não foi tão aproveitado e que agora tá num time... Nem no time B participa em alguns coletivos. Fez um gol contra o Apafute agora. Contra quem? Apafute é um time de Cruzal. Não, Cruzal não, Desculpe a ignorância. De Flores da Cunha. O Seijas é um jogador que eu respeito muito. Por que eu respeito? Eu respeito todos, mas especificamente nessa situação do Seijas. O Seijas me surpreendeu quando eu cheguei no Internacional. O pessoal fala, eu trabalhei 2 meses e 17 dias no Internacional. É pouco, né? 2 meses e 17 dias no Internacional, nessa minha última passagem pelo Internacional, né? Mas o Seijas, na primeira semana de trabalho, por que eu tô dando assim uma ênfase ao Seijas? Porque o Seijas, ele veio conversar comigo. Ele é um jogador que tem uma argumentação muito boa, uma cultura muito boa. Veio conversar comigo sobre a seleção da Venezuela, né? Sobre o seu treinador, sobre o fato dele ir ou não, dele ser ou não convocado, que ele queria vencer no Internacional, que ele queria ficar no Internacional para poder ajudar o Internacional naquele momento difícil. Então isso demonstra toda uma boa vontade do jogador. E nós apostamos no Seijas, né? Botamos o Seijas para jogar. Infelizmente, tecnicamente, o Seijas não deu a resposta. Aí eu não posso prejudicar o time, né? Se não deu a resposta tecnicamente naquele momento comigo, eu não posso prejudicar o time. Foi isso que aconteceu com o Seijas. Ele, infelizmente, não nos deu o retorno técnico e acabou saindo. E quase que o Internacional, aquele ano, mesmo tendo caído, belisca a Copa do Brasil. Mas daqui a pouco o Celso, se der tempo... Ninguém lembra disso. Daqui a pouco o Celso, se der tempo, fala nisso. Tricolor fará o último treino antes do jogo contra o Avenida na tarde desta terça. A atividade vai definir a equipe que vai a campo. A tendência é que seja time misto. No treino de ontem, Maicon trabalhou normalmente, está à disposição do Renato. Após interesse do Inter, Santos recebeu sondagens do Grêmio pelo lateral Zeca. A direção gremista se assustou com a pedida do Santos, mas segue analisando a situação. Já falamos de Inter, de seleção, e se der tempo ainda sabatinamos um pouco mais o grande Celso Rotti. O pessoal tá falando aqui que tu agora é criador de gado. Não. A gente tinha que domar o gado. Olha aqui. No Inter, Colorado treinou esta manhã no Parque Gigante. Damião Potker e Danilo Silva seguem sem trabalhar com bola. Jogadores realizaram trabalhos físicos. Direção Colorado não descarta possibilidade de cirurgia, né, Damião? Eu perguntei pro Roberto Melo e ele disse, olha, até então, lá atrás, há um mês, quando eu falei aqui, ele disse, não se cogitava
Isso. Agora, cirurgia na coluna é complicado para jogador de futebol. Próximo compromisso do Inter, Copa do Brasil, dia 11 contra o Vitória, depois o início do Brasileiro contra o Bahia. Seleção brasileira, às 15h45, Alisson, Daniel Alves, Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Felipe Coutinho, William, com Gabriel Jesus na frente. Rússia e França, Bélgica e Arábia, Inglaterra e Itália, Colômbia e Austrália, Espanha e Argentina, Islândia e Peru, México e Croácia, os demais jogos de hoje. Já voltamos. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e preço justo. Bascaria, Comendador Caminha, 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa. Melhor custo-benefício. 30 61 62 62. No dia 21 de abril, acontece no posto Boqueirão de Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, o grande evento Motofest. A partir das 10 da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios e brindes. Além de curtir o Motofest, aproveite para abastecer com o lançamento da Ipiranga, a gasolina Octa Pro. Abasteça também no posto Universitário, em frente ao campus da Ubra. Qual era a pergunta para o Celso? Não, o pessoal tá registrando aqui que ele é criador de gado no interior, né? Então, na brincadeira, o Maurício de São Marcos, dizendo que já te viu pelo interior e que gosta muito de ti. Celso, essa pergunta eu tenho que fazer. Igualmente. Você está mais próximo de voltar um dia para a dupla Grenal ou você acha que não treina mais Grêmio Internacional? Cara, não. Eu acho que devo voltar, sim. Sei lá eu quando, né? Mas voltarei sim, com todo prazer. Porque a estrutura desses dois times... Nós somos provincialistas, né? E como tal, eu vou dizer uma coisa. É difícil encontrar no Brasil estrutura igual. Eu participei efetivamente da estrutura do Atlético Mineiro, que foi... todo mundo chegou à conclusão que, se não é o melhor, é um dos melhores CTs do Brasil. Nós participamos efetivamente. O CT do Cruzeiro também é muito bom. O CT do Atlético Paranaense, eu conheço, tu conheces, também é muito, muito, muito bom, a qualidade enorme. Sim, só que nós temos aqui CTs bons agora. O Grêmio efetivamente fez um CT interessantíssimo, né? O Internacional melhorou o seu. E além disso, nós temos dois grandes estádios, não são estádios normais, né? São estádios de Copa do Mundo, né? Tanto o Beira-Rio quanto a Arena. Então, esses dois clubes aqui são fantásticos. Tomara que eu tenha a oportunidade de voltar, né? Tanto para um quanto para outro, que seria, de novo, um orgulho muito grande. Mas eu acho que eu tenho que dar um tempo aí, né? Eu acho que eu tenho que dar uma saída aí, voltar para o centro do país para trabalhar, né? O importante é voltar a trabalhar. E quem sabe lá até sair aí para a Europa, a gente já tem alguns contatos e tal, mas as coisas ainda não são como a gente quer. Maurício, tu emenda comigo aqui. Dos 4 do Grêmio que se especula para convocar, quem você, Tite, Rotti, convocaria? Tite. Marcelo, o Luan, Arthur o Arthur e Jeromel. E o Jeromel. E qual era a tua pergunta? Não, e com relação a sistema de jogo, você disse que em 2006 viu que se utilizava muitos volantes e trabalhava muito sistema defensivo na Copa. Segue isso para essa Copa, pelo que você está vendo? Segue. Tanto que a Alemanha vai jogar hoje contra o Brasil no 3-5-2, né? Tá? E o Brasil vai jogar no 4-1. Tá? Então, quando a gente fala no 3-5-2... Mas se quiser botar 4-3-2-1 no Brasil, também dá, né? 4-2 dá. Volantes. Também dá. Foi o que jogou no último jogo, com o Douglas, né? Douglas Costa, né? Então, o Tite está mudando, está fazendo o esquema que ele fez muito bem, aliás, no Corinthians, acabou sendo campeão brasileiro, da Libertadores e Mundial. Então, o 4-1, veja bem, por que a gente diz que... Por que eu digo que o 4-2-3-1 é uma das maiores retrancas? Porque, veja bem, tem marcação dupla em todos os setores. Todos os setores. Setor esquerdo, duplo. Por dentro, duplo. Os dois zagueiros com os dois volantes na frente. Lado direito, duplo. Tá? Então, se abriu mão de uma característica de ficar e jogar no ataque
para se ter marcação dupla pelos lados do campo. O 4-1-4-1 também é a mesma situação. O 3-5-2 já é um pouquinho diferente. Por que o 3-5-2 foi montado? Porque quando ele foi montado, se jogava no 4-4-2. Seja 4-2-2-2, ou seja, linha de 4 e 2 na frente. Aí na Europa se inventou, por que eu vou ter uma linha de 4 se eu tenho que marcar 2 jogadores só? Aí botou-se o quê? 3 zagueiros. 2 zagueiros e 1 na sobra. E soltou-se os... Celso, temos 10 segundos. Soltou-se os laterais. Dos 4, quem tu chamaria? Dos 4, quem eu chamaria? Eu acho que o Luan, sem dúvida. Acho que o Arthur, infelizmente prejudicado pela lesão, está com problema. Acho que o Marcelo merece, pela sua personalidade, também iria. E o Jeromel já está lá. Muito bom, viu só? O Celso não pipocou, hein? Não pipocou, nem um pouco. Convocaria 3 do Grêmio. O Arthur só não vai pela lesão, porque senão deveria. Até às 19 horas. Até às 19.